Vamos abrir a Bíblia, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. Diz assim: ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado, e se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem o pecado de alguém, eles serão perdoados. E se não perdoarem, não estarão perdoados. Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. E eles lhes disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas e minha mão na marca em seu lado. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente, e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Então disse para Tomé: ponha seu dedo aqui, veja minha mão. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados nesse livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Aí o texto, vamos entender um pouquinho o contexto, porque o texto começa falando de uma data específica. O texto diz: era o entardecer do primeiro dia da semana. Vamos dar uma olhada no que estava acontecendo aqui. Então vamos rever os fatos. Está aí. Primeiro fato: na quinta-feira, Jesus, à noite, noite de Páscoa, tinha tomado a ceia com os discípulos. Tomaram a Santa Ceia. Lembra do quadro do Michelangelo lá, que não tem nada a ver com o lugar que eles tomaram a ceia, nem com a posição, nem com nada, mas enfim, você lembra da Santa Ceia famosa. E aí, eles tomaram a última ceia, era noite de Páscoa, o cordeiro tinha sido sacrificado, eles estavam celebrando a morte do cordeiro que tira o pecado do povo de Israel, e Jesus anuncia a sua própria morte. No fim daquela noite, Jesus cruza a cidade de Jerusalém, vai para o jardim do Getsêmani, e ali ele faz uma longa mensagem. Nós passamos aqui, acho que 4 ou 5 semanas, estudando toda essa mensagem de Jesus no caminho até o Getsêmani. Quando ele chega no Getsêmani, então, ele é preso. Naquele dia, bem de noite, já quase madrugada, começo já do dia seguinte para nós, o dia judaico já tinha começado a sexta-feira, ele é preso. Na manhã da sexta-feira, ele é levado primeiro para os judeus, para ser julgado no Sinédrio judaico, e no Sinédrio judaico ele é condenado. Depois ele é levado para a casa de Anás e Caifás, e ali ele é espancado, e ele passa uma boa parte do dia sendo humilhado, e passa por um julgamento em que também é condenado. E finalmente, lá pelo meio da manhã, 8, 9 horas da manhã, ele é levado até Pôncio Pilatos. E ali, diante de Pôncio Pilatos, ele recebe o julgamento final e a sentença de morte. Morte de cruz.
Você lembra, a gente já falou disso. E ele então é crucificado por volta ali das 10 da manhã. E ele passa na cruz quase todo esse final da manhã, 10, 11, meio-dia, e lá por volta da metade do dia ele morre. Tirado da cruz, 5 horas da tarde, às pressas, porque já ia começar o sábado judaico, porque às 18 horas de sexta-feira, para o judeu, já é sábado. Então ele é tirado às pressas da cruz e levado para o sepulcro. E ele é sepultado no fim da tarde, né, começo da noite, fim da tarde de sexta-feira, e ele fica no sepulcro durante 3 dias. Sexta, sábado todo e o começo do domingo. Aí o texto que a gente já estudou na semana passada diz que logo de madrugada, comecinho da manhã, a Maria Madalena e algumas outras mulheres vão para o sepulcro para terminar de preparar o corpo de Jesus para o sepultamento. Mas quando elas chegam lá, não havia corpo. Jesus havia ressuscitado dos mortos. Ele estava vivo. E aí então, vivo, a gente na semana passada estudou a conversa dele com Maria Madalena. Aquela mulher chorando a morte de alguém que estava vivo. E Jesus então a conforta e anuncia para ela a salvação e a vida eterna. Ela anuncia isso para os outros discípulos, ninguém acredita nela, eles vêm então correndo para o túmulo, Pedro e João, olham para dentro do túmulo, veem que o corpo não está lá, mas percebem um detalhe, que o pano estava embolado, mas a manta que ficava no rosto estava bem dobradinha de lado e colocada assim. Então eles percebem que Jesus tinha ressuscitado e eles vão então anunciar isso para os outros. O texto que nós começamos diz que era o primeiro dia da semana, crepúsculo, fim do dia, o entardecer. O sol tinha se posto, finalzinho do domingo, primeiro dia da semana. Então Jesus, é nesse dia que é a primeira aparição de Jesus aos discípulos. É esse texto que a gente acabou de ler. Jesus aparece aos discípulos onde eles estavam. Existem alguns contrastes que estão sendo feitos aí, muito interessantes. Contrastes que revelam para nós algumas características daqueles homens. Apesar de Jesus já ter ressuscitado, apesar de no começo da manhã mulheres terem dito que viram o Senhor, o próprio Pedro e João confirmaram que ele havia ressuscitado e chegaram à conclusão de que ele havia ressuscitado. Esses homens continuavam, segundo o texto que nós lemos, trancados dentro de casa. E Jesus então aparece 2 vezes para eles, e nos 2 textos que Jesus aparece para eles, eles estão trancados dentro de casa, tanto no domingo quanto no 8º dia, morrendo de medo. Morrendo de medo. Uma coisa interessante está acontecendo aqui, sobre a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscita num domingo. Esse texto que nós estamos lendo aqui aparece no final de um domingo. E no final do domingo, Jesus se apresenta para eles vivo, e mostra para eles os furos nas mãos e o corte da lança na lateral do seu corpo, que ainda não havia cicatrizado, obviamente. Estava lá o buraco, a ferida feita. E Jesus mostra para eles isso no domingo. É por isso que o domingo é o dia em que nós estamos reunidos. É por isso que quando foi ser elaborado o nosso calendário gregoriano, que é o calendário que nós seguimos, foi escolhido como o primeiro dia da semana, quer dizer, o dia mais importante, aquele que inicia toda a semana, o domingo. Nós, como cristãos, e o Novo Testamento nos ensina isso, não guardamos dias. Todos os dias são dias santos. Mas é verdade que para um cristão, de todos os dias, há um dia
que é o dia que nós conhecemos e chamamos o dia que nós nos encontramos com o Senhor, o dia da ressurreição do nosso Senhor, o dia em que nós deveríamos dedicar exclusivamente, com maior importância, ao nosso Senhor. Ah, pastor, então se eu sou profissional, eu trabalho no shopping e eu trabalho de domingo, se eu sou médico, se eu sou guardador de prisão, se eu tenho que fazer plantão do meu trabalho de domingo, se eu sou vigilante noturno, se eu sou porteiro de prédio, é pecado? Lógico que não. Óbvio que não. Nós não temos um dia santo e um dia mais particular. Mas qual é o dia que nós separamos como comunidade? Eu não estou falando mais como indivíduos. Eu estou falando qual é o dia em que a comunidade dos santos, o grupo de pessoas que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se reúnem e nesse dia, como comunidade, como corpo, como grupo, se dedicam para louvar a esse Senhor a uma voz e juntos como comunidade se dedicam a ouvir a palavra do Senhor. Esse dia é o domingo. É um dia mais santo do que os outros? Não. É um dia mais especial do que os outros? Não. É pecado trabalhar no domingo? Não. Mas é um dia diferente? Sim. E por que é um dia diferente? E a resposta é o dia em que a comunidade dos santos se reúne para trancar as portas, juntos, no mesmo ambiente, para se dedicar a se encontrar com o Senhor, a ouvir a voz do Senhor. Foi muito boa a palavra do Pedro na semana passada, pregando para a gente, dizendo para a gente a vantagem em ser cristão. E uma das coisas que ele destacou foi, sim, a grande vantagem em ser cristão. Porque é nessa reunião dessa comunidade que nós juntos somos alimentados, que nós juntos somos edificados, que nós juntos somos transformados, que nós juntos louvamos ao Senhor. E sim, a comunidade, a união, o encontro cristão é uma grande vantagem, é um grande benefício para a vida. Não há como um cristão viver sem igreja. Não há como um cristão viver sem se reunir com a comunidade de outros cristãos. Não há como alguém dizer, eu sou cristão, e não ter na sua vida um dia, um momento em que ele para tudo, ele se reúne junto com outros cristãos e juntos eles se dedicam para prestar honras, louvores, aprender do Senhor. Então, não é pecado trabalhar no domingo, mas se você não tem na sua vida nenhum outro dia que você possa se reunir com os cristãos, não é opção de um crente deixar de se reunir com os cristãos. Então, pode ser pecado se você só trabalha e você nunca está junto com os cristãos, nunca está junto com a comunidade cristã, nunca está junto, focado, se dedicando ao Senhor. Falando sobre isso, o Wiersbe escreveu o seguinte: o 7º dia da semana, o sábado, comemorava, aqui é no passado, o trabalho finalizado de Deus na criação. O dia do Senhor comemora agora a obra acabada de Cristo da redenção, a nova criação. Durante séculos, o sábado judaico tinha sido associado à lei, 6 dias de trabalho e então o descanso. Mas o dia do Senhor, o domingo, o primeiro dia da semana, está associado à graça. Primeiro a fé no Cristo vivo, então haverá obras. Primeira coisa da minha semana, primeira coisa, aquilo que inaugura tudo é o louvor. Na criação foi o reverso. Na criação Deus primeiro trabalhou 6 dias e no 7º ele descansou. Quando Cristo vem, o primeiro dia, o mais importante, é aquele dedicado ao Senhor. E daí então, depois que nós honramos o Senhor,
depois que nós glorificamos o Senhor, depois que nós nos alimentamos do Senhor, depois que nós compartilhamos uns com os outros o Senhor, depois que nós estamos firmes na palavra, cientes do Senhor, aí nós saímos para trabalhar e começar a nossa semana. A nossa semana começa com o Senhor. E o resultado do resto da semana é o alimento que eu tive, é o empoderamento do Senhor na minha vida, é poder realmente estar tomado pelo Senhor e dirigido os outros dias todos por aquilo que o Senhor me deu, por esse encontro com o Senhor. E aí o texto começa destacando isso. Era um domingo, eles estavam todos reunidos, mas o motivo da reunião deles não era muito bom. O texto vai dizer para a gente que eles estavam com a porta trancada, enquanto a pedra do túmulo estava aberta. Olha só, o texto de Mateus e de Lucas diz para a gente que o poder de Cristo na ressurreição foi tão grande, que aquela pedra que demorou, que precisava de 3 a 4 homens para poder rolar ela foi lançada a metros de distância. A ressurreição de Jesus abriu a porta, estourou a porta, mandou o lacre romano, as cordas, os pinos de aço e a pedra para o espaço. E não só abriu a porta do túmulo, porque o fato de Jesus ter abrido a porta do seu próprio túmulo, como ele mesmo disse, abriu a porta de entrada nos céus para todos aqueles que nele crê. Então Jesus abriu a porta do túmulo, e ao abrir a porta do túmulo, abriu a porta para que eu e você, crendo nele, pudéssemos ser salvos. Mas esses homens estavam trancados. Eles ainda estavam presos. E o texto dá para a gente o motivo do porquê eles estavam presos. O texto vai dizer para a gente que esses homens estavam trancados com medo dos judeus. Enquanto Jesus tinha enfrentado a cruz com coragem e enfrentado a morte, esses homens estavam trancados com medo dos homens que mataram Jesus. Estavam presos no medo, presos longe do amor de Deus, presos confusos sem a presença de Jesus, presos. E, gente, João faz questão de destacar isso aqui. O que João está fazendo, quando ele está destacando que esses homens estão trancados dentro de uma casa, presos, amarrados lá com a porta trancada, morrendo de medo dos homens que mataram Jesus, isso é um contraste muito forte com o que está acontecendo. Jesus abriu a porta do túmulo, Jesus está vivo, e Jesus está se apresentando a várias pessoas, mostrando para ele: eu ressuscitei, eu venci a morte, não há motivo de ter medo. Não tem para que ter medo. Eu venci a morte, eu ressuscitei. Mas esses caras ainda estão com medo. E eles estão com medo porque, de fato, eles vão conhecer quem é Jesus e reconhecer quem é Jesus somente agora. E aí o texto diz que Jesus aparece no meio deles e repete-se 2 frases ali: paz seja convosco. Jesus já fala isso 2 vezes, na verdade 3 vezes no texto. Paz seja convosco. E logo depois do paz seja convosco, Jesus diz isto dizendo. Mas antes da gente seguir no paz seja convosco, para pensar uma coisa comigo. O texto começa dizendo que Jesus aparece, se manifesta, mostra as suas feridas do lado, na mão, e sopra sobre eles o Espírito Santo e os comissiona. E que um homem não estava presente. Quem era? Tomé. Guarda essa informação de Tomé de lado, mas pensa uma coisa comigo. O que é melhor? Está trancado com medo, junto com os discípulos de Jesus, ou seguir a vida, esquecendo dos discípulos de Jesus? Aonde Jesus se manifestou? O que é melhor? Estar junto
com um bando de pecador, cheio de medo, ou estar longe desse grupo? Respondendo novamente a pergunta que o Pedro fez semana passada, há alguma vantagem em ser cristão? Sim. Há alguma vantagem em estar reunida com a igreja? Sim. Porque é no meio da igreja que Jesus aparece. É no meio da união dos crentes em que Jesus aparece. Jesus não aparece para Tomé sozinho, aonde quer que ele estivesse. Jesus aparece para aquele bando de covarde, morrendo de medo, escondidos de medo, pecando de medo. Mas é melhor estar junto com os covardes e temerosos que Jesus reuniu para si do que estar fora deles. Mesmo na segunda vez em que Jesus aparece e que Tomé está presente, Jesus aparece quando Tomé está junto com eles. Jesus não se manifesta para Tomé sozinho em nenhum momento. Então esse papo, galera, que a gente tem ouvido por aí, dessa galera de eu posso encontrar Jesus sem a igreja, eu posso ter a minha vida cristã de relacionamento com Deus sem a igreja, é balela. É balela. Não existe isso. Deus escolheu se manifestar na igreja, junto com a igreja, dentro da igreja, no meio da igreja. O lugar da presença de Jesus é no meio do seu povo. E se você não está no meio do povo de Jesus, você não terá, de fato, uma vida completa de encontro com Jesus. Porque existem nuances da presença de Deus, existem nuances do manifestar de Deus, existem nuances do agir de Deus que só são possíveis no meio desse ajuntamento de pessoas aqui. Na individualidade você não vai encontrar. A manifestação plena de Jesus se dá no meio da igreja. E é simbólico o que João está fazendo aqui nesse texto. É simbólico isso que João está dizendo. É simbólico a mensagem para Tomé. Tomé, você não estava, você não viu. E se você não estiver, você não vai ver. E é por isso que da segunda vez, Tomé estava lá. E Jesus se manifestou para Tomé na igreja, na união dos santos, no grupo de pessoas que Deus quis se revelar. Então, é interessante você lembrar disso. Não tem esse papo de ser cristão sem igreja. Não existe isso. Não existe esse papo, não, eu sou crente, eu amo Jesus, eu oro, eu leio a Bíblia, e Deus fala comigo, e Deus vai se revelar a mim, mas eu não preciso da igreja. Mentira. Mentira. Isso não é verdade. Existe presença de Deus, manifestação da graça de Deus, da ação de Deus, da salvação de Deus, do plano de Deus, do agir de Deus dentro da igreja, no meio da igreja, na comunidade chamada igreja, que é o corpo de Cristo, do qual Ele é o cabeça, e nós somos os membros. E o agir de Deus na humanidade se dá por meio da igreja. Isso é fundamental a gente lembrar nos nossos dias. Porque tem muita gente achando e pensando que vai viver uma vida satisfatória, uma vida abençoada, uma vida de presença de Deus fora da igreja. Isso não existe, meu querido, no Novo Testamento. Paulo, inclusive, diz, escrevendo aos Hebreus, que muitos irmãos se desviaram da fé, outros se perderam completamente por deixar de se congregar com os irmãos. Então a comunidade cristã é o lugar onde Deus nos protege, onde Deus nos edifica, onde Deus nos abençoa, onde Ele mostra para nós a sua presença na terra.
você quer estar com Jesus, você quer viver com Jesus, você quer sentir a presença de Jesus, isso só é possível de maneira completa e plena no ambiente, no meio da igreja de Jesus. Ok? Então vamos lá. Jesus aparece para aquelas pessoas e diz para eles, paz. E é muito interessante Jesus dizer paz, antes de Jesus dizer o que ele vai dizer. Primeiro Jesus diz assim, paz, pode botar a mão, vem cá. Toca em mim, vejam as marcas, sintam que eu ressuscitei. E a segunda vez Jesus volta a dizer novamente, paz. E aí Jesus vai dizer para eles, olha, eu estou mandando vocês irem pregar da mesma forma que eu recebi as ordens do Pai, agora eu estou dando as ordens para vocês, anunciem o Evangelho. E aí Jesus sopra sobre eles e eles então recebem o poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Duas coisas. Você só pode realmente ter um relacionamento verdadeiro com Jesus a partir do momento que você crê que Ele ressuscitou. E a todos que creem que Ele ressuscitou, tem paz para com Deus e paz para com Ele. Jesus oferece a sua paz 2 vezes para aqueles homens e depois mais uma vez para Tomé. E esse é o resultado da morte de Jesus. A morte de Jesus na cruz e a ressurreição faz com que a ira de Deus, o ódio de Deus contra o pecado, que tinha rompido o relacionamento dos seres humanos com Deus, agora seja transformado em paz. É por meio de Jesus, é por meio da fé que nós temos paz para com Deus. Se você não crê em Jesus Cristo, se você não entregou a sua vida para Ele, se Ele não é o seu Senhor, se Ele não é o teu Salvador, se você não acredita que Ele ressuscitou, não importa o que você faça, você não tem paz para com Deus. A paz para com Deus tem alguém que media isso. Não é Maria, não é a igreja. O que media a paz com Deus é a fé no Senhor Jesus Cristo. Ainda que Jesus se manifeste no meio da igreja, não é o relacionamento com a igreja que dá a paz com Deus. E é interessante porque a gente vê isso na vida de Tomé. Porque na sequência do texto vai mostrar que Tomé foi na igreja. E que lá na igreja ele recebeu a mensagem da ressurreição de Jesus. E ele foi intimado, os apóstolos se reuniram e disseram, Tomé, nós estivemos com o Senhor, Ele ressuscitou. E o que Tomé fez? Eu não acredito. Enquanto eu não botar o dedo e meter a mão, para mim não ressuscitou coisa nenhuma. Então o cara frequenta a igreja, ele está dentro do ambiente onde estão os cristãos, ele recebe a mensagem do Evangelho, mas ele mesmo não crê. Ele não crê que Jesus Cristo ressuscitou. E enquanto ele não crê, não é oferecida a paz com Deus para ele. Ele não tem paz com Deus. Ele ainda está carregado dos seus pecados. Ele ainda está carregado das suas culpas. Ele ainda está carregado dos seus medos, porque ele não teve um encontro pessoal com Cristo. E isso nos traz uma coisa muito linda. E parece que foi isso que a Igreja Católica nunca entendeu. Porque existe aqui duas coisas caminhando juntas. A primeira, aonde Jesus aparece? No meio da igreja. Mas, por que Jesus aparece no meio da igreja? A igreja então é detentora, dona da salvação? Não. A salvação está em quem? Na fé em Jesus Cristo. Isso a Igreja Católica nunca entendeu. E a Igreja Católica tomou a salvação das mãos de Jesus e começou a afirmar o seguinte: só é salvo quem está na igreja. Mentira.
Porque tem um monte de gente que está na igreja e não é salvo. E tem um monte de gente que quer estar na igreja, mas não pode e é salvo. Por exemplo, pessoas que são salvas lá no meio do islamismo, que são salvas em países comunistas, em que não tem igreja, em que não dá para ser igreja, não dá para estar no meio da igreja, mas que Jesus vai lá, leva missionários lá, a pessoa recebe uma Bíblia lá, e ela crê no Senhor Jesus, e ela ama o Senhor Jesus, e ela aceita o Senhor Jesus, mas ela mesma nunca entrou dentro de uma igreja, não é católica, apostólica, romana, e é salva. E essas são as duas coisas que nós não podemos confundir. Aonde Jesus está? Onde ele se manifesta? Na igreja. Então a igreja é que detém a salvação. Não. A salvação vem pelo meio da fé na ressurreição de Jesus Cristo. Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E isso é algumas coisas que as pessoas confundem nos nossos dias. Existem muitos cristãos, entre aspas, hoje em dia, que se você chegar para ele e perguntar assim, você vai para o céu? Ele vai dizer, eu vou. Aí você vai perguntar para ele, por que você vai para o céu? Aí ele vai falar assim, eu vou para o céu porque eu leio a Bíblia, eu vou para o céu porque eu sou membro da igreja há 30 anos, eu vou para o céu porque eu sou dizimista, eu vou para o céu porque minha mãe era crente, meu pai era crente, eu vou para o céu porque eu nasci numa família cristã, eu vou para o céu porque eu obedeço a Bíblia. Não, nada disso te leva para o céu. Tem um monte de gente que vai para o inferno fazendo tudo isso aí. A única coisa que salva é Jesus Cristo. E aqui tem um outro detalhe muito interessante que nós temos que pensar. Qual é o propósito da igreja? Apontar para Jesus Cristo. Se uma igreja existe e ela aponta para si mesma, mas não aponta para Jesus Cristo, ela está errando. E existem muitas igrejas nos nossos dias que se reúnem todos os domingos e que não apontam para Jesus Cristo. Você chega lá, as pessoas estão indo lá, porque lá as luzes piscam, porque lá a banda toca bem, porque lá a apresentação de teatro é fenomenal, porque lá o pastor não fala de pecado, só aquelas mensagenzinhas motivacionais de prosperidade e bênção. E essas igrejas, as pessoas estão indo lá, não porque essas igrejas estão apontando para Jesus, mas porque essas igrejas estão apontando para si mesmas. Olha como o nosso pastor é bom, olha como o nosso grupo de louvor é bom, olha como o nosso prédio é bonito, olha como nós temos estacionamento VIP, olha como nossas pessoas recepcionistas são treinados. E aí eu fico pensando que em muitas igrejas dessas, se acendesse as luzes, se tirasse a banda, se colocasse um pastor pregando o evangelho, e se não tivesse mais o estacionamento VIP nem os recepcionistas, elas esvaziariam. Porque as pessoas não estão lá por causa de Jesus. As pessoas estão lá por causa do prédio, do estacionamento, da música, da banda, do coreto, do forfé todo, da coisa toda que está em volta, menos de Jesus Cristo. E aí a gente para pensar. Essas pessoas estão indo na igreja, elas estão no ambiente da igreja, só que essa igreja não é igreja. Porque a igreja que é igreja, ela revela, ela destaca, ela exalta, não o ambiente, não a música, não a dança, não o pastor. A igreja que é igreja destaca Jesus. E é por isso que muitas pessoas estão dentro de lugares chamados igrejas, mas que de fato não são igrejas. E a gente sabe que não são igrejas porque não tem Jesus Cristo como centro. E se tirar todo o entretenimento, se tirar o prédio, as pessoas vão embora. E o que nós temos que lembrar é isso aqui. O ambiente onde Jesus se revela é no meio da igreja.
Mas Jesus se revela no meio da igreja. Se está no meio da igreja que não revela Jesus, não é igreja. Isso é fundamental a gente lembrar nos nossos dias. O que te motiva a vir aqui todo domingo? É interessante que nos nossos dias nós temos igrejas em que na frente tem placas com a foto do pastor. Ministério do pastor fulano. E nessas igrejas que tem a foto do pastor na capa, as pessoas se gabam de dizer assim: eu vou na igreja do pastor fulano. E eu olho para essas pessoas e digo: que pena. Porque você vai para o inferno seguindo o pastor fulano. Eu vou na igreja de Jesus Cristo. Eu não vou na igreja do pastor fulano. Tem outras pessoas que se gabam nos nossos dias das suas denominações. E que dizem que somente o grupo de pessoas que é membro daquela denominação que são corretos. Ah, eu sou batista porque a minha igreja, que se dane a igreja batista, tem um monte de batista que vai para o inferno. A grande questão é: a igreja batista é de Jesus? Ela revela Jesus? Ela destaca Jesus? Porque a igreja presbiteriana é de Jesus? E a igreja metodista é de Jesus? E a igreja adventista é de Jesus? E a Assembleia de Deus é de Jesus? A grande questão é essa. Não é o nome, não é a placa. É quem nós estamos exaltando, é quem nós estamos encontrando, é com quem. Não importa a denominação. Deus se manifesta de multiformes graças, de multiformes maneiras. O que importa é, quando eu me encontro com aquele grupo de cristãos, é com Jesus que nós estamos nos encontrando? É com Ele? É Ele que nós estamos vendo? É Ele que está sendo exaltado? É Ele que está sendo adorado? É a Ele que eu estou sendo apresentado como o único meio de salvação? Ou existe na minha cabeça alguma confusão de que porque eu sou daquela certa denominação eu sou salvo? Não é assim. O denominacionalismo não vai existir no céu, querido. No céu não terão batistas, no céu não terão presbiterianos, no céu não terão metodistas, católicos, anglicanos, luteranos. No céu terão crentes que se encontraram com Jesus Cristo e que creem em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, independente da placa que tem lá na frente. E o que importa para uma igreja é se reunir para se encontrar com Cristo. Jesus oferece, no meio da igreja, a paz. Jesus mostra as suas feridas, Jesus comissiona aqueles irmãos, Jesus os capacita com o Espírito Santo. Paz. É interessante que aqui, nessas questões, nós temos pelo menos os dois propósitos da igreja. Os propósitos da igreja são mostrar, evidenciar no seu meio as marcas de Cristo, do sacrifício de Cristo, e sair deste ambiente de reunião para ir levar isso aí para o mundo, convidando pessoas a se encontrarem com a igreja, para que se encontrem com Cristo e assim possam ser salvos. Então, nós temos aqui o propósito de existência da minha vida, da sua vida. Querido, Jesus não te salvou para te levar para o céu. Porque se Jesus tivesse te salvado para te levar para o céu, no dia em que você creu, você morria e já ia direto. Jesus te salvou para que você leve a Ele
para o mundo. E ele chega para aqueles discípulos e diz: assim como meu Pai me deu ordens, e eu obedeci às ordens do meu Pai, agora vocês vão. E aí então Jesus sopra neles. Opa, parou aqui? Jesus sopra neles. E Jesus sopra o poder sobrenatural de Deus para que nós possamos levar o perdão de Deus. No português, é muito difícil de traduzir o versículo 23. Dá uma olhada aí na sua Bíblia no versículo 23. Esse versículo é difícil, muito difícil de traduzir. Ele diz assim: se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estão perdoados. Se não perdoarem, não estão perdoados. Na verdade, a gente muitas vezes lendo em português, a gente vai achar o seguinte: quem que tem o poder de perdoar pecados? A igreja. Não, não é. No grego tem um negócio que não tem no português. E não tem como, gente. Eu não estou querendo ficar arrogante aqui e mostrar que eu sei grego. É simplesmente porque não tem como entender de outro jeito. Quando ele fala vocês perdoarem os pecados e estarão perdoados, ele está usando na língua grega o tempo perfeito passivo. O tempo perfeito passivo significa o seguinte: que para uma ação, a ação perfectiva, se realizar, existe alguém que comanda esse verbo. É passivo. A ação da passiva, quer dizer, de quem comanda o verbo aqui, não é nossa, é de Deus. Então a ideia do negócio é o seguinte: nós temos o perdão de Deus nas nossas mãos. Certo? Sim. De que maneira? Pela mensagem do Evangelho. Se você anuncia a mensagem do Evangelho e pessoas recebem essa mensagem, elas serão o quê? Perdoadas. Quem tem o poder disso? De levar a mensagem do Evangelho? Você e eu. Agora, se nós retemos a mensagem do Evangelho, e nós, ao invés de sairmos por aí e sairmos distribuindo o perdão de Deus, e nós retivermos o perdão, o que vai acontecer com as pessoas? Não serão perdoadas. Então, o que João está fazendo aqui é dizendo para eles: olha, vocês acabaram de receber o poder de Deus. Vocês acabaram de receber o Espírito Santo. Se vocês saírem por aí e espalharem o Evangelho, vocês estarão levando o perdão de Deus. Mas se vocês retiverem a mensagem do Evangelho, vocês estão retendo o perdão de Deus. Essa é a ideia do texto no original. Da mensagem que nós podemos levar ou podemos reter. E aí é muito interessante, porque isso está nas mãos da igreja. Isso está na mão da comunidade cristã. E muitas vezes, queridos, a igreja tem se dedicado a qualquer outra coisa, retendo a mensagem do Evangelho. Eu conheço amigos nossos, Márcio conhece também, pessoas que estão assim: eu quero ser missionário lá na África, eu vou, olha, tem uma comunidade lá no meio da África, lá uma vilinha, que ninguém nunca levou o Evangelho lá, eu quero ir. Igreja, eu quero ir, eu quero levar o perdão de Deus lá para aquele povo. A igreja fala assim: não tem dinheiro. Dinheiro é para pintar a parede, botar ar-condicionado, a prioridade agora é fazer outra coisa, mas não levar o perdão de Deus para lá. E aí? Tem um monte de gente, membro da nossa igreja aqui, dizendo assim: eu quero ser pastor, eu vou para o seminário, eu largo tudo, eu largo profissão, eu largo emprego, eu quero me preparar, me capacitar para ser pastor, para conduzir a igreja de Deus, eu vou. Não tem dinheiro. Ah, mas precisa trocar a mesa de som, custa 30 mil. Ah, para isso tem dinheiro.
Ah, mas precisa melhorar o nosso conforto, estamos sentados nos bancos duros, precisa comprar as cadeiras estofadas. Aí dá, o dinheiro dá. Você nota a igreja muitas vezes retendo o perdão de Deus. Retendo. Se eu chegar aqui hoje e falar assim, gente, nós vamos fazer um passeio, nós vamos para um retiro, tem piscina, olha, os quartos têm ar-condicionado, banheira de hidromassagem, sauna, nós vamos ficar lá 5 dias, vamos brincar, vamos nos divertir, vai ser super legal. Quem vai? Todo mundo levanta a mão. Agora, às vezes em que nós chegamos aqui na frente e falamos assim, gente, nós vamos fazer um evangelismo ali no centro da cidade, e nós queremos descer lá e anunciar a mensagem do evangelho com dança, com música, com panfletos, com folhetos, com teatro. Nós queremos levar o perdão de Deus. Vai 2, 3, 4 gatos pingados. É verdade ou não? E quando a igreja faz isso, ela está cumprindo o seu papel? Usando-se do poder de Deus, capacitada pelo Espírito de Deus, para levar o perdão de Deus, mas muitas vezes a igreja retém o perdão de Deus, se trancando dentro de prédios e existindo para satisfação, diversão e entretenimento de crentes. Se a igreja existe para entretenimento de crente, ela perdeu o seu propósito de existir. Porque ela está retendo o perdão de Deus. E não há pecado pior nesse mundo do que ter o poder de levar perdão para pessoas e não fazer. Não há pecado pior no mundo de você poder salvar gente, de você ter nas suas mãos o poder de salvar pessoas e você simplesmente meter isso dentro do bolso e falar assim, não vou. Isso é um grande problema que nós como igreja devemos pensar. Quando Jesus se manifestou no meio daqueles irmãos, Ele se manifestou para capacitá-los a levar o perdão de Deus e não reter o perdão do Senhor. A igreja nunca deveria dizer não para um pastor que quer ir pastorear igrejas. A igreja nunca deveria dizer não para um membro da sua igreja que se levanta para ser missionário. A igreja nunca deveria dizer não para uma ação evangelística. Um cristão nunca deveria reter o poder que Deus nos deu de perdoar pecados. Mas o texto vai mostrar isso para a gente na prática. Paz para Tomé. O texto diz que passados 8 dias, Jesus aparece novamente no meio deles, plural, na igreja. E lá estava na igreja Tomé. Eu não sei por que Tomé estava na igreja, mas eu tendo a crer que João escreveu como escreveu para mostrar para a gente uma coisa. Antes de Jesus aparecer para a igreja, e antes da igreja pregar para Tomé, onde estava Tomé? Sei lá onde estava Tomé. Eu só sei onde ele não estava, junto com a igreja. A igreja foi e atiçou Tomé. E chegou e falou para ele, olha, Jesus apareceu, cara. Ele estava aqui, nós vimos o Senhor. O que Tomé pensou na cabecinha dele? Não falta em reunião mais nenhuma. Eu vou nesse negócio aí. Se ele apareceu no meio de vocês, eu quero estar no meio de vocês. E aí chegou o dia. Aonde estava Tomé? No meio da comunidade cristã. Aonde Jesus se revelou? No meio da comunidade cristã. Então é muito interessante que os discípulos tinham falado, Tomé não creu. Os pecados de Tomé permaneceram. Mas foi lá no meio da comunidade cristã que Jesus falou com Tomé. E é bem provável que Tomé estivesse lá por causa da mensagem da igreja,
nós nos encontramos com o Mestre lá. Nós estávamos reunidos e nos encontramos com o Mestre. E essa mensagem, você que é cristão, você tem. E essa mensagem, você que é cristão, você pode levar para fora da igreja. As pessoas vão perguntar para você, o que você fica fazendo lá na igreja todo domingo? Por que você vai lá de manhã, assistir escola dominical, à noite, grupo pequeno? Por que você fica no meio dessas pessoas? Rapaz, eu estava lá, junto com aquelas pessoas, e eu me encontrei com Jesus. Lá no meio da igreja eu me encontrei com Jesus. Lá no meio daquele monte de gente, Jesus apareceu, e apareceu para mim. E eu toquei as suas marcas. Eu criei na sua ressurreição no meio da comunidade cristã. Aí essa pessoa vai ficar com a pulguinha atrás da orelha. Eu acho que um dia eu vou nessa igreja aí. Só para ver se esse negócio que ele falou é verdade mesmo. Se esse tal de Jesus ressuscitou. E estava lá Tomé. Recebeu a mensagem da igreja. Jesus apareceu e foi no culto. E no meio do culto, Jesus aparece de novo e fala: paz para você, Tomé. O que você queria, Tomé? Quais são as tuas dúvidas? Não é você, Tomé, o incrédulo? É isso que Jesus disse para ele. Cara, você é incrédulo. É você, Tomé, o incrédulo? É você, Tomé, que quer a prova, que quer meter o dedo no buraco, que quer meter a mão na ferida? É você? Sim, sou eu. Tomé, creia. Está aqui, vem cá. Fia o dedo aqui. Põe a mão aqui do lado. E Tomé faz isso. E naquele dia Tomé crê no Senhor Jesus. E ele recebe a paz de Deus. O texto vai dizer, Jesus falou com ele, toque as feridas, creia. E ele então diz para o Senhor, Senhor meu e Deus meu. Ele reconhece Jesus como Senhor e Deus. E aí, João termina dizendo que o livro que ele escreveu, todo esse livro que nós passamos o último ano estudando, e que o Márcio vai encerrar na semana que vem, no capítulo 21, João dá para a gente o motivo de ter sido escrito. Ele diz assim: então os discípulos viram Jesus fazendo muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Estes, porém, que nós estudamos aqui, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Essa é a mensagem do Evangelho. É para isso que a igreja existe. É para isso que nós estamos reunidos, para que todos ouçam a mensagem de que Jesus é o Cristo, de que ele veio ao mundo morrer pelos pecados, de que nós nos encontramos com ele, porque ele está vivo e nós podemos conhecê-lo se nós estivermos no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo, para que nós possamos ali, no meio da comunidade cristã, nos encontrarmos com ele. É para todos creiam, sem precisar tocar fisicamente. Porque Jesus termina dizendo para Tomé: Tomé, hoje você crê porque você tocou. Muito mais feliz é aquele que não vai precisar tocar e crerá. E estamos aqui reunidos, deve ter aqui umas 120 pessoas. Dessas 120 pessoas, nenhuma delas que eu conheça me disse que enfiou o dedo num buraco ou que tocou numa ferida aberta. Mas que todas, um dia, talvez podem dizer: olha, eu não enfiei um dedo num buraco,
nem botei o dedo no meio de uma ferida aberta, mas eu me encontrei com Cristo, e eu creio nele, e eu tenho uma vida de relacionamento pessoal com ele, e é no meio da igreja em que nós encontramos essa possibilidade. Guardou? Agora, vou fazer com você, simbolicamente, algo que Jesus fez. Não foi eu que soprei o Espírito Santo. Eu só estou mostrando o que ele fez. Ele soprou, há 2000 anos atrás. E o Espírito Santo veio. E não precisa vir novamente, porque ele já veio definitivamente. E o que Jesus soprou há 2000 anos atrás, está em você. Você tem em si, em você, o poder de Deus. Para que você saia por aí dizendo: eu encontrei com Jesus no domingo passado. Vem ver, porque você pode encontrar com Ele também. Você pode conhecê-lo como seu Salvador. Sua tarefa agora é sair daqui e contar isso para todo mundo que passar na sua frente, com todo mundo que você encontrar. Faça isso. Leve o Evangelho a toda criatura. Amém?